da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de junho de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo aqui no rádio em 98,3, ao vivo também no Face, ao vivo no YouTube, no Instagram. Você pode conferir daqui a pouco esse programa em podcast, em todos os tocadores, todas as plataformas aí, tocadoras de podcast. E logo mais, a partir das 17 horas, teremos reprise também na Plena TV. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado já pela audiência e a partir de agora a gente começa aí o Folha no Ar com as principais informações, tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Campos que amanhece com tempo bom. E, aliás, para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom, céu claro, calor de 30 graus de máxima. Isso a partir do meio-dia, né? Agora pela manhã o tempo está bem calmo, né? Com relação ao calor, que não deixa a gente aí, pelo menos nesse início acho que já quase que início de outono ainda, né? Meado de outono. Hoje a máxima é de 30, a mínima de 17, agora faz 18 graus aqui no centro de Campos. Com o Edmundo Siqueira na bancada, hoje nós vamos conversar, já estamos recebendo aqui dois ilustres convidados, a Elis Miranda, que é professora da UF Campos e é uma cogestora, é uma colaboradora da curadoria também ali da Casa Vila Maria, né? Vem para nos honrar aqui com sua presença hoje e trazer todas essas informações e conhecimentos que a gente precisa, né, e debater e falar que é sobre essa importante e tradicional cultura também do cinema em Campos. Que história linda que o cinema tem em Campos, né? Pena que já entrou naquela fase do já teve, né? Vamos ter que... Campos já teve muita coisa, né? Já teve tanta coisa. E agora eles estão querendo já teve também para o Goitacás, né? Para o Arizão, Ari de Oliveira e Souza.
já teve lá pro Godofredo Cruz, o campo do Americano, o estádio do Americano, né? Que era um complexo, né? Aliás, tinha pista de atletismo e tudo ao redor do campo, né? E vamos conversar também com o Giovanni do Nascimento, que é diretor de cultura da UENF. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fala aí já com vocês, a gente começa esse bate-papo. E rapidamente, só aqui nas manchetes do portal folha1.com.br para a gente começar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você tem ali 2 em 1, né? Você pode baixar o aplicativo, né, e já começar a utilizar tanto para o Laboratório Plínio Bacelar, que aí você vai conferir resultados de exames, vai ter o seu histórico também, todos os exames que você tem no laboratório vão estar ali com os resultados. A clínica Plínio, vacina Plínio Bacelar, também você pode agendar a vacinação, vai ter lá também o seu histórico de vacinação, tudo certinho, tudo controlado, acompanhado, com a qualidade que você já conhece dos serviços prestados pelo Laboratório Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br de hoje, empresário é encontrado morto dentro de carro em Campos. Amarildo Jorge Manhães de Souza, de 60 anos, foi achado próximo à Estrada do Carvão, com marcas de tiros na cabeça. Está ainda no portal folha1.com.br. Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa viveu experiência com fantasma em Campos. Polícia identifica 10 pessoas envolvidas na morte ou nas mortes aí, né, de 2 adolescentes. Bispo emérito de Campos é internado na UTI com quadro de água na pleura. Dom Roberto Guimarães, 88 anos, né, foi levado para o hospital particular e segue internado na UTI. Robson Maciel Júnior, eleito presidente do Colégio de Procuradores, advogado campista, foi nomeado durante encontro nacional de procuradores em Brasília. Vladimir critica a gestão do Goitacás e apoia a lei para tentar proteger o Arizão. É a repercussão também do programa que nós fizemos aqui com o Bernardo Pulha, simbólico, representando ali a torcida do Goitacás naquela manifestação que aconteceu no último sábado, um abraço também simbólico aí ao Arizão e todos os protestos contra a sinalização da atual administração de privatizar, de leiloar o estádio, que é diferente de privatizar, né? Privatizar talvez seria uma solução. Homem é preso por ameaça e injúria contra a ex-companheira. A Associação Monsenhor Severino realiza sua festa junina neste sábado. Campos aguarda repasse total de verba do PAC. Seleções. Estrada dos Ceramistas segue com obras paralisadas. E também, mas só para fechar aqui, pai de santo é preso por suspeita de violação sexual e estelionato. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados e a gente já começar essa pauta bacana de hoje com a Elis Miranda, professora da UF. Elis, bom dia, muito obrigado pela sua presença, que bom poder contar com você aqui hoje para a gente bater esse papo, a gente falar um pouco sobre essa sétima arte, falar sobre esse diálogo com a academia, que a gente tanto cobra aqui, né, e pede, e principalmente, acho que de todos nós, da sociedade como um todo, né? Você falava aqui da gestão do Raul e do Passoni, que abriram muitos muros lá da UENF, né, para a população acessar e essa coisa toda, o que é legal, e muito importante, né? Eu sou usuário ali, meus filhos são, né, daquele campus maravilhoso. Eu gostaria que eles estivessem lá sentados em uma daquelas cadeiras, mas tem outros rumos, já são outros profissionais. Enfim, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Edmundo, bom dia, ouvintes, e é um prazer
estar aqui com vocês na Folha da Manhã e representando a Universidade Federal Fluminense e também uma colaboradora da UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Legal, legal. Obrigado, Elis. Deixa eu trazer o bom dia do Giovanni do Nascimento, que é professor também, naturalmente, e diretor de cultura da UENF. Professor, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. É bom poder contar com sua presença aqui hoje para a gente trazer essas novidades, essas coisas boas, fazer aí uma apresentação. Tem a questão da reforma também, os projetos da Vila Maria, né? Enfim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Edmundo. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre cultura, sobre o que tem sido feito até então na cultura da UENF, né? Com muitos colaboradores. A professora Elis, por exemplo, é uma das grandes colaboradoras lá, nossa, a parte do Cine Darcy, e também colaborou muito na Casa de Vila Maria. Então, isso vai ser muito bacana, esse papo com vocês. Vocês dão um exemplo de quando vocês dialogam entre vocês, que é essa colaboração, essa parceria, o UF, o ENF, para a gente que é da sociedade aqui, entender também que precisamos ter esse diálogo com a academia. Aliás, o poder público, todos os segmentos, né, precisam usar a academia para tudo. O pai do Edmundo, seu João Siqueira, professor na UENF também, faz um trabalho com relação à bacia hidrográfica aqui da nossa região fantástico. Então, assim, você não consegue uma solução, por exemplo, para as cheias, sem conversar com o seu João Siqueira, que é o cara que entende dos 1.470 quilômetros de canais artificiais que nós temos em Campos, que entende de todos as tretas que são feitas aí no Paraíba, de tudo que acontece, o fim lá fechamento da Foz em Atafona, sabe tudo. Então, é esse diálogo que a gente precisa tanto de usar. E você vê, né? E a pessoa, se a gente não tivesse aqui essas academias todas, né? E a gente tem e não usa, meio que assim, né? Meio que snob esse negócio, não é não? Mas o pior é que não usa e não tem outra solução. E as enchentes vão acontecendo, vai continuar desse jeito. É uma pena. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia. Eu acho que esse negócio não dá voto, conversar com a academia. Deve ter alguma coisa, deve ter eu vou descobrir. Meu caro Edmundo, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Sempre importante, necessário contar com sua presença aqui. Bom dia Nogueira, bom dia Beto. Bom dia, Elis. Bom dia, Giovanni. Vamos conversar um pouquinho nesse programa aí, nos próximos blocos do programa, né? Falar sobre cultura, cinema em Campos. Acho que a gente tem tanta coisa em Campos que tá, como o Nogueira falou, já teve, né? Mas são histórias que a gente precisa resgatar e tem tantos projetos bons acontecendo. Inclusive o Cine Darcy e tantos outros que a gente vai falar aqui. Então a gente precisa sempre trazê-los, né, à luz, como a gente puder, né? E participar, né, enquanto sociedade. Nogueira estava falando aí sobre o Airizão, né, Nogueira? Acho que a entrevista repercutiu também, não foi só isso, claro, mas o prefeito se posicionou e tal, até eu vi também a manifestação do diretor lá, né, enfim. É um imbróglio, outro imbróglio envolvendo o patrimônio de Campos. Não sei se vocês sabem, mas o Goitacás ali é um histórico, né? O estádio está querendo ser vendido, está entrando no leilão, tem uma dívida ali e tal, enfim. Um problema que outro patrimônio que quer virar prédio, né? Enquanto estacionamento ou prédio, a gente vê muito patrimônios em Campos acontecendo isso, né? E aí, enfim, vira um estacionamento, vira um prédio, assim como a Igreja Mãe dos Homens ali, por exemplo, na Praça do Salvador, né? Virou um prédio de estacionamento, enfim, tantos patrimônios que a gente perde e tanto que a gente precisa lutar para mantê-los, né? Mas o Airizão, pelo que o prefeito falou lá, eu acho que, enfim, agora a luz está direto nele, né? Vamos ver se vai ter resultado. Vai depender dessa lei também, e ele já acionou o Copan também para adiantar, mas parece que tem umas pendências financeiras, né? O prefeito falou não precisa de ter nada contra. A dívida impediria o tombamento. Eu acredito que não. Acho que o prefeito se equivocou. Acho que uma coisa parece que não tem muita relação. Não tem relação com a outra, né? Eu acho que o Copan sim tem dificuldades, mas são outras, né? De fazer o tombamento ali. Não é questão de dívida. O patrimônio pode ter envolvido dívida em patrimônios, né? Não muda a sua relevância histórica, né? O tombamento é isso.
Mas, enfim, é um problema para os juristas, né, resolverem. O Furel, só lembrar que o Furel está falando aqui no streaming. Aliás, dá um bom dia também quem nos ouve, quem nos acompanha. Sempre ótimo contar com todos. Sobre a Lei Paulo Gustavo, né, do atraso da entrega e do recurso. O Campos está num atraso bem significativo. Os fazedores de cultura estão aí, né, entregaram seus projetos, fizeram suas entregas de documentação, tudo dentro do prazo, e a prefeitura tem atrasado no cronograma. A fundação tem soltado alguns informes e tal, mas quem está esperando no recurso, quem está ávido para começar os seus projetos, sofre, né? E aí é uma cobrança justa e necessária que a gente faz aqui. O Furel está fazendo todos os dias aqui que a gente está, e acho importante. Faço votos que a fundação ajuste aí os ponteiros, né, para que isso aconteça logo. Mas Elis e Giovanni, vamos conversar aí sobre o nosso tema. Vamos. Cinema em Campos, até escrevi sobre isso um tempo. Campos teve 60 ou 70 salas de cinema de rua, Sim. né? Sim. E mais do que isso, assim, consequência dessa história, o nosso querido Darcy, que dá nome à instituição, né, da UENF, quis fazer uma escola de cinema em Campos, Sim. onde hoje é o arquivo público. O projeto não avançou, foi onde o solar do colégio foi restaurado, enfim. Mas talvez teríamos uma produção cultural, cinematográfica grande hoje, maior do que já temos aí, que está surgindo. Mas queria ouvir vocês em relação à história do cinema em Campos, que vocês podem, principalmente a Elis, né, que tem esse trabalho aí nesse campo, falar um pouquinho sobre a origem da história do cinema na cidade. Vou começar de trás para frente, né, falando do Cine Darcy, que é um cinema universitário, uma sala de cinema da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, aberta com este nome, né, e com uma programação regular a partir de 2020, na gestão do professor Raul Palácio, como reitor da universidade, e da professora Priscila Castro, que à época, entre 2020 e 2024, foi a assessora de cultura da UENF, na gestão do Raul. E aí, o professor Raul, quando nos convida para pensar a política cultural universitária, ele, na verdade, pensa, o Raul é um cara que pensa muito amplo, ele pensa a região, e ele convida a mim também, professora da UF, para colaborar com a UENF, para a gente pensar junto, né? Duas universidades, eu coordeno um laboratório de pesquisa na UF desde 2009, o LabCult, que é um laboratório de pesquisa em planejamento, cultura, no contexto tanto da graduação como da pós-graduação, mestrado em planejamento em desenvolvimento regional, PPGDAP. E aí a gente começa a pensar essa sala relacionada com o projeto darciniano, né, de pensar um projeto de uma universidade que seja, nesse momento, exibidora de cinema de produção nacional. E aí a gente fala de uma produção nacional não comercial, bem territorializada, né, de fazedores de cinema que estão em todo o Brasil, em todas as regiões e municípios, cidades pequenas, no interior. Então, a gente traz para Campos essa produção nacional que não está nos grandes centros, que não está circulando pelos grandes cinemas. E a gente faz isso por onde? A gente faz isso em contato com os festivais de cinema no Brasil, né? A gente tem, no nosso Instagram, a gente tem o Cine Darcy de Olho nos Festivais, onde a gente divulga esses grandes festivais, e a gente realiza mostras de cinema quando a gente traz a mostra atual. Hoje vai ter a abertura da Mostra de Cinemas do Brasil, que já está na sua 4ª edição. É uma mostra criada pelo Memoriabilis, que é um fazedor de cultura de cinema, o Eudaldo, que é de Minas Gerais, mora em São Paulo. Então, essa mostra, ela trabalha com exibição de filmes curtas e longas sobre salas de cinema no Brasil inteiro. Então, isso que o Cláudio estava falando, né, de já teve, tudo, o Brasil inteiro já teve salas de cinema. O Brasil inteiro não tem mais salas de cinema de rua, né? Então, a gente está implementando, né, trazendo de volta essa cultura
de estar presente numa sala de cinema, de guardar um tempo da sua vida para sociabilizar, de encontrar pessoas, de conversar sobre o filme em um espaço adequado, né? Numa sala escura, silenciosa, né? Agradável. E essa experiência que a gente deseja, né? E que o Edmundo falou, Campos já teve mais de 60 salas de cinema, em todos os distritos. A dissertação do professor Joilson Bessa, defendida no programa de pós-graduação em Geografia da UF, nos trouxe essa informação, né? Ele fez um mapeamento de todas essas salas de cinema e trouxe essa experiência da sociabilidade. A sala de cinema como espaço de sociabilidade. É isso que a gente deseja no Cine Darcy. No Cine Darcy acontecem debates depois da exibição? Exatamente. Temos as exibições e as sessões de debate. E o que é bacana, porque a gente traz para a sessão de debate o diretor, ou um produtor, ou um ator, né, presencialmente ou virtualmente. Então, por isso que a gente consegue trazer, que a gente fala trazer para o Cine Darcy, fazedores de cinema de todo o Brasil. A gente já exibiu filmes de Roraima, do Acre, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, Rio, São Paulo, Paraná. Então, a gente trouxe filmes do Mato Grosso e sempre com a presença de um produtor, de um diretor, diretora, que é importante que se diga, né? As diretoras do Brasil são diretoras de muita qualidade. Então, a gente está trazendo essas e fazendo... E, ao mesmo tempo que a gente traz essas pessoas para cá, a gente leva Campos, né? Leva o ENF, leva o Cine Darcy. Então, hoje, se você entra no Instagram do Cine Darcy, no @CineDarcyUENF, você... Só para ajudar aí, coloquei lá no nosso streaming. Ótimo. Já o @ de vocês. Ótimo. Tá? Então, e já estamos seguindo aqui também. Então, você vai ver quais são os nossos seguidores. Os nossos seguidores são cineastas brasileiros, são as produtoras, são os festivais, né? E atores, atrizes que estiveram com a gente. Então, isso para a gente é um movimento interescalar, né? A gente sai do local para todo o território nacional e traz o território nacional para o local. Então, isso é um movimento muito interessante para a gente. E é um resgate da história do Darcy, né? Do desejo. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma aproximação ao desejo darciniano, né? De recompor essa possibilidade da instalação de uma escola de cinema em Campos. Né? É um desejo. Né? Aí vai da gestão universitária, entender a importância da cultura e vai também, obviamente, no diálogo com os deputados e com o governo do Estado, entender qual é a importância da cultura na formação cidadã. Tem produção campista de cinema? Vocês têm acompanhado? Sim, temos e exibimos essas produções, né? O maior, né? O Faroeste Cabrunco, que foi o maior sucesso, foi a maior bilheteria que a gente teve, com o Tonico, mas com o produtor, o diretor, gente, muito maneiro, muito bom. Um filme muito bem feito, de muita qualidade, um roteiro excelente. Né? O Vitor Hall, diretor. Vitor, muito bom. Vitor Hall, diretor. Mas além da Cássia, a Carolina, que também tem produção de cinema, alunos do CCH que tem produção. Fizemos esse ano um festival, o primeiro festival universitário, né? O Cine Darcy, um festival do Cine Darcy, com pequenos curtas produzidos por estudantes do IF, da UF e da UENF, que é um festival interuniversitário, então é bem bacana dizer isso também com a sala lotada. Então, a gente tem produções que estão sendo realizadas no município e é bom que se diga, vem mais coisa por aí. Porque com as leis de incentivo à cultura, né, a partir dessa gestão, da atual gestão da ministra Margarete Menezes e uma recomposição do Ministério da Cultura, a gente tem novas possibilidades, né, de territorialização de recursos, né, que a gente não teve de Temer a Bolsonaro. Né, o Ministério da Cultura foi extinto,
né, foi criada secretaria, então foi um golpe na gestão da cultura, e a gente precisa, nessa recomposição do Ministério, uma nova discussão da distribuição dos recursos públicos da cultura para todo o território nacional. A lei de incentivo ao Aldir Blanc, a lei emergencial Aldir Blanc, depois a Aldir Blanc II, e agora a Paulo Gustavo, vai possibilitar um desenvolvimento ainda maior da produção cinematográfica das cidades pequenas e médias. E vocês vão ver isso. Essa lei de incentivo está num momento de polarização, um termo desgastado, mas um momento de ódio, né, e essas leis de incentivos muitas vezes são criticadas, né? E a cultura é fomentada, acho que em todo lugar do mundo, pelo poder público, né? Não tem como. Se você vê os Estados Unidos, o cinema tem uma importância gigantesca, né? Para eles, né, de formação de identidade. Cultura não foi feita para dar lucro. E assim, foi feito com incentivo público, né? E nem para dar voto. Nem para dar voto. Aí, apesar de dar voto. Apesar de dar voto. Cine Darcy deu muito voto. Para a gestão atual da UENF deu muito voto. Pode até ser, mas assim, popularmente falando, não dá o suficiente para chegar, por exemplo, num poder legislativo, num poder executivo municipal, é muito distante. Isso é uma opinião. E aí eu sempre, quando falo isso aqui, o Aloysio Abreu Barbosa, titular dessa bancada, fala: Nogueira, não dá, mas tira. E tira voto. Tira muito. Eu não sei se tira muito, mas tira. Também tira. Eu acho que isso é significativo, é importante. Mas assim, você fala que cultura não dá lucro, é igual o hospital filantrópico. Não é para dar lucro, mas ele não pode dar prejuízo. Sim. As pessoas trabalham, mas o hospital sobrou dinheiro, ele vai comprar outros materiais que ele precisa, vai ampliar, melhorar. As concepções que a gente tem no Brasil, assim, meio que difícil de lidar, e a cultura é uma delas. O capital não é só financeiro, né? O capital não é só econômico. Né? A gente também trabalha numa concepção de capital, o capital cultural, o capital intelectual. Então, isso é preciso colocar também o conhecimento na balança. Se não reconhecer o conhecimento como um capital, desculpa, né? Você está com um problema. Eu citei os Estados Unidos, que é um país, né? Os Estados Unidos é um país... É o país que, quando não coloca o conhecimento como capital, é onde a gente vai chegar aí. A gente vê onde a gente está. Um país financista, né? Um país liberal, enfim, com essa coisa, mas entende isso como um capital, né? Tem filme lá que dá prejuízo, mas não é prejuízo, traz o que eles esperavam, né? Que é outro tipo de retorno. Giovanni, eu recebi algumas perguntas ontem, vou fazer aqui da Larissa Manhães, até do Arquivo Público também, lá com a Rafaela. Ela pergunta aqui: a Vila Maria tem feito um papel importante de preservação documental e disponibilização de acervos. Há algum projeto para digitalização desses acervos? Sim, na verdade, isso já está em curso, isso já acontece. E a professora Elise, inclusive, ela pode falar muito bem sobre isso também. Ela trabalhou de uma forma muito competente e árdua durante muito tempo. Então, isso já acontece. E, bom, o que é importante dizer é o seguinte: muitas ações já são realizadas no Sindarcy. Então, assim, no Sindarcy, na Casa de Vila Maria, né? Então, já estava acontecendo muita coisa. E era um processo mesmo, digamos assim, de arar a terra, a gente pode dizer assim, que era fazer todo o processo de sistematização, de organização. E isso foi feito pela professora Priscila Castro, né? E com muita ajuda da professora Elis. Então, essa parte do acervo foi um trabalho muito, muito pesado. Isso já acontece. Isso já está muito bem organizado por lá. A gente precisa exatamente, é o momento que a gente está agora, de dar mais visibilidade, entendeu? Então, quer dizer, estabelecer uma política talvez que dê mais acesso aos pesquisadores, que abra para a comunidade, para a sociedade, enfim. É sempre interessante, né, Elis, quando as pessoas vão à Vila Maria, se espantam. Isso é muito interessante, né? Isso recentemente aconteceu. As pessoas, nossa, mas como é que está desse jeito, entendeu? Então, foi fruto de um processo, isso é importante que a gente destaque isso,
Porque, assim, pensar que a cultura, deve ser entendida desse modo processual. Então, assim, desde a formulação da Casa de Vila Maria por José Américo Mota Peçanha, passando por outras gestões, como Frederico, como a professora Simone Teixeira e a professora Priscila Castro, etc. Então, exatamente, eu acho que essa é a ideia, sabe? Dar esse sentido mesmo de continuidade. Então, agora, exatamente é um momento, por exemplo, agora acho que de visibilidade. Isso até no momento que, quando eu conversei bastante com a professora Priscila Castro, ela dizia, olha, agora é o momento de colocar isso para a sociedade, entendeu? Então, isso já acontece, é um trabalho muito, muito interessante, muito bem organizado no acervo de digitalização, etc. Enfim, isso já acontece. A Vila Maria é um braço da Diretoria de Cultura da UENF, não é isso? Exato. Então, o que acontece? A gente, nesse momento, né, na gestão da professora Priscila, o nome ainda era Assessoria de Cultura. E aí, acho que no final da gestão do professor Raul, ela já foi modificando para uma Diretoria de Cultura, né? E aí, nesse caso, assim, esse é o desafio, acho que no sentido de pensar agora, assim, sistematizar ainda mais o que a gente vai entender como essa diretoria de cultura, consolidar essa diretoria de cultura, mas entendendo que a Vila Maria é um dos equipamentos culturais da diretoria de cultura, como o Cine Darcy, como o Museu da Ciência, enfim, o Coral, enfim, tem uma série de equipamentos culturais, né? Quer dizer, esses equipamentos seguem com seus coordenadores, com autonomia de gestão, etc. Mas e a diretoria de cultura, de certa maneira, dá o apoio, o suporte, né? A gente está sempre em interlocução com o Cine Darcy, com o Coral, etc. A gente faz um pouco esse meio de campo, né? Como dizem. Outra pergunta que eu recebi foi da Márcia Luzia, Marcinha, professora da Uniflu, né? Também tem universidades particulares, né, relevantes na cidade, é bacana ter essa interligação. Ela pergunta aí para vocês dois. A cidade comportaria sediar um festival de cinema? Havia um projeto na década de 90, na Vila Maria, que aliava filme e literatura com mesas de debates, muito interessante. Poderíamos ter esse projeto de volta a casa? Mais ou menos o Cine Darcy, né? Sim, claro. Eu acho que temos, porque, assim, primeiro que temos uma sala de cinema estruturada, 100 lugares, localizada no centro de convenções da UENF, na lateral, uma porta que tem uma identificação hoje, porque a gente vai construindo, né? O espaço ele é uma coisa que vai sendo construída. Então, a ideia de construir uma sala de cinema, né, que começa na gestão do professor Silvério, que inaugura essa sala de cinema na UENF, na gestão do professor Ronaldo Novelli, professor Novelli, que foi o responsável pela gestão dessa sala desde a sua inauguração, no início dos anos 2000 e até 2020, quando a professora Priscila assume essa sala. Quando a Priscila assume essa sala, a gente começa a pensar conjuntamente com cineclubes da cidade, como a gente poderia usar essa sala. Então, a ideia de ter uma programação regular. Então, a gente vem desde 2020, mesmo na pandemia, nós mantivemos uma programação regular no Cine Darcy, até hoje. Então, dentro de 2020 para cá, a gente já realizou várias mostras de cinema. Então, a gente tem não só um espaço já consolidado, como a gente já tem uma expertise e uma relação com todo o cinema nacional. Então, claro que é possível, inclusive com parcerias com outras universidades privadas, a gente que tem interesse em organizar o festival também, para que a gente possa ter um festival aqui na região, que acontece nessa sala de cinema. É um festival também, você está falando, estou pensando assim, um concurso, né, de roteiros, né, uma coisa assim que traga as pessoas para incentive as pessoas a produzirem, né? Também é bacana. Dos projetos aprovados agora na Lei Paulo Gustavo é um projeto de oficinas de cinema que deve acontecer no Cine Darcy ou na Casa de Cultura Vila Maria, né, nos 2 espaços, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. É aquela coisa que o Giovanni falou, né? Arar a terra, a gente entrar com trator, a gente está arando terra ainda, né? A Vila Maria passou por uma reforma recente, né? Ali na sua estrutura estava
não me engano, o telhado, tinha umas questões ali internas bastante preocupantes, né? É um patrimônio deixado pela Fenazinha Queiroz, né? Deixado para a universidade, para a primeira universidade pública que se instalaria em Campos, assim foi feito. É um patrimônio de muita... Citou aqui eu era um, porque o meu pai mora ali perto, né? Perto do Sesc ali, e eu era um que frequentava Vila Maria para assistir com fonezinho os filmes nas salinhas. Tinha exibição de filme ali bastante, né? Você podia escolher um catálogo legal e tal, música. Era muito legal, eu frequentava bastante ali, tinha um pessoal do liceu, né? Muita gente frequentava ali. Como é que foi feita essa reforma ali? Você acompanhou, não sei se foi na sua gestão, mas como é que foi, você acompanhou, como é que você tem visto o Elis, né? Que acompanha mais? Eu acho que eu estou chegando exatamente agora na gestão, então, mas a Elis acompanhou esse processo da reforma, acho que ela pode falar. A reforma aconteceu nessa gestão da professora Priscila Castro, com recurso FAPERJ, né, também da gestão do professor Raul Passoni, na relação com a FAPERJ. E então foram recursos e foi uma obra sob a responsabilidade de um arquiteto aqui de Campos, que cuidou dessa obra. Não foi uma restauração, foi uma reforma na estrutura, parte de telhado, parte elétrica, hidráulica da casa, pintura, refazer o piso, mas especialmente uma reorganização dos espaços dessa casa, né? E com a criação de 2 pequenos auditórios que servem para atividades acadêmicas, políticas, reuniões de grupos, etc. A manutenção, né, dos acervos da casa, dos acervos fonográficos, que é uma riqueza da Casa de Cultura Vila Maria, o acervo fonográfico, o acervo de livros, o acervo bibliográfico e os acervos documentais do Gastão Machado, da biblioteca do Gastão Machado, de seus documentos, do Godofredo Tinoco, que é outro intelectual importante na região, e de uma professora de piano, professora Maria da Glória, conhecida como Glorinha, professora do conservatório. Então, hoje nós temos tanto a sala dos acervos aberta à população, aberta a pesquisadores, quanto a sala de tratamento desses acervos. E esses acervos é importante que se diga, né? Com a Priscila Castro, é uma professora da área de física, né, associada à tecnologia, a Casa de Cultura se torna sai do período analógico e passa para o digital. Então, o acesso aos acervos, como perguntou a Rafaela ainda agora, você pode acessar pelo banco de dados da Vila Maria. Então, todas as obras, todos os discos, tudo que hoje tem de documento da Vila, revistas históricas, você pode procurar pelo banco de dados, Casa de Cultura V Maria, e você acha o que tem na Vila. E você, localizando o que tem, vai até lá para ter acesso ao objeto propriamente dito. E muitos desses documentos já estão digitalizados e de fácil acesso para o pesquisador. Você já tem lá um local virtual já aberto para qualquer pessoa acessar? Sim. Você falou que tem o acervo do Tinoco, né? Godofredo Tinoco, de documentação, de textos, manuscritos. Está online, aberto aqui no website? No website você consegue localizar o que tem, não o documento propriamente dito. Né? Não o documento propriamente dito. Só o que tem. Qual o site? Você quer fazer a gentileza aí de... É o V Maria. Eu vou procurar, eu vou já te dar aqui. Eu também dou um busca aqui. Banco de dados Vila Maria, que é rapidinho que você encontra, mas o endereço é V Maria. Tá. Banco de dados... Vila Maria. E aí, quem quiser se aprofundar no caso da Rafaela, enfim... Porque ali você vai saber quais são todos os discos, livros, DVDs, CDs que tem na casa, você localiza pelo V Maria. Documentos, o que tem, revistas históricas. Eu lembro que eu fiz ali um trabalho altruísta, sem nenhum vínculo, nem receber nada, de catalogação de livros. Tinha muito livro ali na Vila Maria. Meu tio foi diretor ali, o Joca Mulhart, né? E aí eu ficava lá com meu primo lá, a gente ficava catalogando livros para ele lá, ajudando. Tinha bastante livro ali. Isso está lá ainda, né?
Tá, a biblioteca está lá e com uma nova estrutura, com estantes deslizantes, né, colocou para fora da casa, então dentro nos anexos, para facilitar ainda mais o acesso, né, para quem tem interesse em estudar, em ler, em contemplar aquele espaço. O endereço está aqui, vmaria.enf.br. Vou colocar lá também no streaming. Isso. Para quem quiser acessar direto ali pelo Face. Tem uma outra pergunta aqui da auxiliadora. Ela faz 3 perguntas, mas eu vou fazer 2 aqui porque acho que elas são parecidas. O Cine Darcy oferece um cinema que não é comercial. Assim sendo, a auxiliadora foi foi presidente da Fundação Jornalistas do Vaso Lima, né? Hoje está licenciada aí. O Cine Darcy oferece um cinema que não é comercial. Assim sendo, esta seria uma das principais funções, oportunizando as pessoas a assistirem filmes e debates para refletir sobre nossos problemas, trazendo cultura e educação para dentro da universidade. Não, uma afirmação que até, como você falou, explicou. Cabe afirmar que o Cine Darcy, através de sua proposta, se trata de um projeto de intervenção territorial por provocar uma nova dinâmica de relação entre sociedades e universidades em diferentes escalas. Na verdade, é o que está escrito, né? Na proposta do Cine Darcy é essa. O Cine Darcy é uma intervenção territorial a partir da dimensão cultural, entendendo a cultura como uma dimensão do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento regional. Então, a gente já está escrito isso no texto. E a ideia desse projeto do Cine Darcy, e é bom que se diga, é um projeto de extensão. E como um projeto de extensão universitária, nós trabalhamos hoje comigo, a professora Priscila, na coordenação, e 5 bolsistas, que eu vou fazer questão de dizer o nome, Daniel Mendes, que é formado em Relações Internacionais pela Cândido Mendes e é bolsista pela Universidade Aberta, a Larissa Martins e a Júlia Nunes Correia são alunas da UENF, e o José Augusto Souza e a Lara Braga, que já são estagiários, que uma relação, né, tanto com o professor Giovanni, que cedeu um estagiário da Vila para a gente, com o professor Roberto Franco, que é o chefe do Laboratório de Ciências Físicas, que é um entusiasta do Cine Darcy, que também cedeu um estagiário para a gente. E como um projeto de extensão, ele pode ter data de validade, a depender da política de extensão que essa universidade tenha. Então, se a universidade entende que a cultura é um projeto, é um processo importante, é um elemento constituinte da universidade, ela vai valorizar os projetos culturais. Se a gestão da universidade não entende a cultura ou qualquer outra coisa, né, que não seja importante para essa universidade, ela vai desvalorizar e esse projeto pode acabar. Então, é bom que se diga, o projeto Cine Darcy, ele existe hoje porque ele foi uma coisa muito valorizada na gestão do professor Raul. Agora, ele pode não ter continuidade, a depender. O professor Oney Mota, como pró-reitor de extensão, também era um cara que valorizava o que a gente fazia. Agora, a depender da gestão, esse projeto pode ter ou não continuidade. Aliás, um abraço para o Oney. Esses dias o Oney, eu conheço ele já há um tempo, né? Aí ele estava ouvindo o programa e me corrigiu aqui na informação, agora não vou lembrar qual é. Um abraço para ele. De vez em quando ele... Acho que ele nos ouve sempre. Um abraço, querido. O Cine Darcy começou como iniciativa em que ano? Como Cine Darcy em 2020. 2020. Como Cine Darcy em 2020. Mas ele é... É uma proposta de extensão, né? Dentro de uma política de extensão universitária e de uma proposta de pesquisa interuniversitária, porque o acordo de cooperação assinado entre a UF e a UENF que permitiu que eu dedicasse um tempo, né, da minha carga horária para atuar em colaboração com a UENF. Então, o acordo de cooperação técnico-científica ele é fundamental, né, para que a gente tenha essas articulações em várias áreas, né? Bom, gente, são 7h48, só para a gente entender, em termos de população, como é que funciona, a gente precisa fazer um intervalo, mas dá mais uma aqui,
E aí vocês dois podem responder. Como é que funciona o acesso ao conteúdo do Cine Darcy Extramuro, Extra Academia? Ótimo. Eu gostaria de que vocês explicassem isso. O acesso, nós temos primeiro o Instagram do Cine Darcy, que você tem acesso às informações, a tudo que acontece, às mostras. Então, hoje, 13 horas, nós temos uma sessão da Mostra Cinemas do Brasil, 4 curtas-metragens sobre salas de cinema. Nós temos o nosso aplicativo. No aplicativo, o Cine Darcy, até agora, é um aplicativo que foi criado pelo Elias. Elias era aluno da pós-graduação e, a partir de uma relação da extensão com a pós-graduação, o Elias criou esse aplicativo para o Cine Darcy. Então, todo mundo que tem Android apenas, não é para Mac, mas só para Android, pode acessar e acompanhar todas as sessões que já foram realizadas e as que estão por vir. Né? Então, hoje você entra no aplicativo, está lá, e indo às sessões passadas pelo nosso canal do YouTube. Temos muitas sessões ainda que estão disponíveis no YouTube. Debates também. Muitas sessões de debates estão lá. Sim. E presencialmente, porque o que a gente deseja é que as pessoas saiam de casa, vivam a rua, se relacionem. Me convido, inclusive, a professora auxiliadora, que ainda não nos deu a honra da sua presença. Saiam, né, da telinha e vão para a telona. Exatamente, estejam presentes. Sim. Né? Saiam, vivam, socializem, sociabilizem. É isso que a gente deseja. Depois da pandemia. Principalmente pós-pandemia. O Cine Darcy tem uma outra. É o cinema não comercial, mas qual é esse propósito? Porque são os cinemas não comerciais que têm uma capacidade de produzir questões sobre os problemas brasileiros. Então, nós temos questões sobre trabalho escravo. Nós já tivemos problemas com a comunidade, filmes que tratam sobre a comunidade LGBTQIA+. Temos produção sobre pensar o que é campus, né? Com o Cabrunco, Faróis Cabrunco. Nós temos memórias de velhas pelo interior do Brasil. Né? Então, a gente pensar o interior. Eu acho que também tem essa característica, sabe? Pensar os problemas brasileiros, especialmente problemas brasileiros vivenciados em cidades pequenas e médias, ou seja, o interior do Brasil. O que é o interior do Brasil? E é uma questão que nos é no Cine Darcy. Nosso Brasil profundo, né? O que chamam de Brasil profundo? Mas também tem um Brasil raso também, no interior. Né? Mas eu acho que pensar o que é viver no interior, quais são os problemas do interior do Brasil. Eu acho que pensar o Brasil, né? Eu acho que e é um propósito do Darcy. Eu acho que a gente recompõe as ideias darcinianas quando a gente pensa o Brasil. Além de Cineflix, além de Amazon Prime e tantas outras mais aí. Não vou falar que eu sou dessa época não, mas eu fiquei sabendo que antes as cidades do interior tinham uma pracinha e com a televisãozinha, lembra disso? Sim, mas ainda eu não lembro que não era da minha época, desculpa. Você sabe tô brincando, ainda claro tem que é da minha cidades que isso acontece. Tem ainda? Ainda tem. No centro de Italva tinha uma TV. Não só as cidades, né? Sim. Eu sou de Belém, e Belém é uma cidade que tem o seu território você é de Belém? Eu conheço Belém. Belém tem um território continental e tem um território de ilhas. Sim. Então, nas ilhas, nós ainda temos festivais. A Dirapaz foi uma pessoa que produziu um festival, o Festival das Ilhas, que era isso. Era uma tela numa praça, no centrinho, e as pessoas vão assistir um filme na rua, né, na praça. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer... Pois não, Dilma. Não, só para duas coisinhas aqui antes do intervalo, rapidinho. Cinema é a sétima arte, né? Reúne as outras artes, né? Literatura, fotografia, enfim, tantas as artes que estão reunidas no cinema, né? E aí eu fiz uma analogia esses dias ouvindo o programa aqui do Cláudio com o Aloysio, falando sobre, acho que foi com o presidente da Academia Campista de Letras. Aí ele falou, não, porque eu gosto do Ronaldo, Kindle. Ronaldo Júnior. Eu gosto do Kindle, eu leio livros pelo Kindle e tal. Eu falei, rapaz, estava pensando no carro, eu falei, livro livro físico, né? É cinema, para mim. E o Kindle, para mim, é Netflix, os streams.
Porque é uma experiência completamente diferente, né? O cinema vivenciado de forma, né, como a Elis falou, presencial, e que você consiga conversar depois, é uma experiência completamente diferente. Você está trazendo outros tipos de vivências ali, né? Tem uma pergunta da Arlete Sendra no grupo, Nogueira, um pouquinho antes do intervalo. Acho que a gente pode depois, faz intervalo, muda o assunto aqui para a gente comentar sobre cultura e universidade e tal. E mais amplo, né, enquanto cidade, né? Legal. Ela fala diretamente pro Giovanni. A Arlete Sendra, né? Um beijo para ela, uma grande produção literária, poeta, poetisa, né? Muito, muito importante. E ela fala aqui: Giovanni, toda cultura é marcada por movimentos transculturais que tecem o diálogo que prefacia novos tempos. Pergunto, considerando este porvir, há um projeto gestado ou em gestação? Obrigado. Acho que já está falando. Sim. Na verdade, esse projeto, o que a gente está pensando, ele como eu disse, assim, eu penso cultura de uma maneira dessa forma processual, né, e coletiva. A gente tem que sempre ter... É evidente que você tem determinadas marcas, né, que caracterizam gestão. Eles chamam muito bem a atenção. A Priscila tem essa característica, né, tem essa característica da tecnologia, etc. Então, teve esse olhar, né. Especificamente para a diretoria de cultura, no primeiro momento que a gente está fazendo exatamente um mapeamento cultural, né? Nós estamos exatamente nesse momento, ou seja, produzir dados, uma busca de entender um pouco como é produzida a cultura na universidade, né? Então, isso a gente está conseguindo fazer, e já os questionários estão acontecendo, entrevistas, etc. Então, esse primeiro momento é sentir um pouco o que é produzido de cultura na universidade. Tá. Isso é um primeiro passo. O segundo passo foi exatamente assim, depois, no segundo momento, é sistematizar esses dados culturais, etc. E tem uma questão que eu acho importante, que a gente sempre tem uma impressão de que cultura é algo, por exemplo, a gente está falando, ampliando a concepção de capital, como a professora Elis falou, não só o capital no sentido mais corriqueiro, mais capital intelectual, cultural, etc. Isso tudo é fundamental, né? Mas é importante dizer que em 2020, um evento em São Paulo, o Itaú Cultural publicou, divulgou, né, um resultado muito interessante, que nós teríamos movimentado em torno de 230,4 bilhões, que é equivalente a 3,11% do produto interno bruto do Brasil. Isso no que se refere à economia da cultura e das indústrias criativas. Então, assim, só para dizer, o que acontece, na verdade, é exatamente a falta de um plano decenal de cultura, alguma coisa muito mais organizada. A gente vive numa espécie de novelo de Penélope, um faz-desfaz. Então, uma confusão muito grande no que se refere a uma política de evento que é confundido com política de cultura. Então, tem uma série de situações que precisa, talvez, assim, conceptualizar, entender melhor o sentido de política cultural, para depois, posteriormente, a gente entender, inclusive, que ela é sustentável, gera uma economia criativa, gera uma economia solidária, gera trabalho e renda. Então, quer dizer, se você pensa, eu estou saindo dessa questão do capital cultural e pensando agora de uma maneira econômica mesmo, de valor. Então, assim, se você pensar, às vezes, por exemplo, na Vila, a gente faz uns eventos já há muito tempo, desde a gestão da professora Simone, professora Priscila, etc., o jazz, o choro, etc. Ali, o que gera uma renda, gera, sabe, assim, um movimento interessante, né, de pessoas. Então, assim, tem uma capacidade, uma potencialidade muito interessante em todos os aspectos, inclusive nesse sentido, digamos assim, financeiro e tal. Isso é uma questão. A outra coisa é entender essa relação com o poder público e a gente também romper um pouco desse monopólio das políticas culturais apenas com o poder público, entendeu? Então, ampliar um pouco essa discussão, ter mais, eu diria até, a autonomia e que essa, por exemplo, que esse financiamento ele chega realmente diretamente nos fazedores de cultura, sabe? Isso ainda é muito truncado numa burocracia que afasta as pessoas.
Inclusive, aí para voltar à pergunta da professora Arlete, nós vamos dar início a partir de agosto num projeto de gestão cultural que visa um pouco isso, criar uma espécie de, vamos dizer assim, de um escritório de cultura ou um birô cultural na Vila Maria, né? Então, assim, uma pessoa vai trabalhar com a gente na área de direitos autorais, patente, etc., essa coisa assim. Uma outra pessoa especificamente com políticas culturais, com projetos, elaboração de projetos, gestão de projetos, essas coisas, né? Então, uma outra pessoa que já está trabalhando com a gente. Então, aí, uma outra para exatamente fazer um levantamento dos editais de cultura, etc. E ajudar, de certa maneira, os fazedores de cultura. Você tem associações, por exemplo, do Boi, lá em Tocos, né? Aí como é que está esse processo? Como é que está essa associação? Ela está legalizada? Não está? E sob que maneira? Então, ajudar essas pessoas no sentido de elaboração de projetos. Às vezes você tem projetos maravilhosos, que a coisa mais importante é o fazer a cultura. Eles estão fazendo a cultura e esbarra, não consegue dar conta disso, porque, exatamente, uma organização. Então, a organização comunitária é um passo importante. Fazer um mapeamento desses dados, ver esses potenciais de cultura e a ideia é que a vila seja exatamente esse espaço, sabe? Espaço para que a pessoa possa lá dizer, olha, eu estou com um projeto, com uma ideia aqui interessante, como é que eu faço isso? Tem alguém para ajudar? Tem alguém para ajudar. Aí ajuda a elaborar o projeto, ajuda a dar sequência, faz a mediação. Como foi, desculpa, o Faroeste Cabrunco, né? O cara teve a ideia, ele se virou para produzir, correu atrás e tudo, né? Uma coisa é o artista, outra coisa é o gestor, outra coisa é essa parte administrativa, são coisas diferentes. Por exemplo, que eu sempre cito né? aqui, às vezes eu cito, é igual restaurante, o cara cozinha muito, um chefe, baita chefe, o restaurante não vai adiante porque tem que ter administração financeira e pessoal, essa coisa toda. E normalmente o artista não tem muita O artista não tem também essa, e nem pode ter essa preocupação, acho que atrapalha né, a coisa dele pensar. Eu preciso fazer um intervalo antes da chuva. Tá bom. Lá na terra dela. Eu estive lá em Belém, é assim, né? Antes da chuva e depois da chuva. Vamos tomar um café hoje? Vamos. Antes da chuva, chove todo dia, 4 horas da tarde. Todo dia chove em Belém. Não é? Agora mudou. Agora deve ter mudado. Mudanças climáticas, mas... Sim, eu estive lá na década de 90. Da chuva. Mas era da década de 90 e eu estive lá. Nossa, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tem que voltar em 2025, tem que voltar para a COP30, que vai ser em Belém. Que vai ser lá, né? Muito bom. Mercado Ver o Peso, eu passei meia hora tentando entender o que era aquele monte de frutinhas e de grãos, que nunca tinha visto na vida. Um negócio impressionante. Vai levar sua vida. Pode passar uma vida ali e você não consegue descobrir o que é. Nem a gente sabe. Não sabe, né, menina? É muito fantástico, é muito fantástico. Muito lindo. Bom, você fala em mercado, vai conhecer o Mercado Ver o Peso para você ver que coisa fabulosa, fantástica. E o pirarucu de perto, assim, aquele gigante. Você já viu um pirarucu de perto? Não vi não, ainda não. Eu fui no mercado de São Paulo agora recente, né? Aí tinha um sujeito lá oferecendo um monte de frutas exóticas e tal. Aquelas de R$1.000? Aí eu, logicamente, não comprei aquele preço, né, de turista lá. Mas assim, você vê as pessoas despertando aquele interesse, né, de saber que fruta legal e tal. O mercado é isso, né? O mercado é isso. Bom, são 8 horas e 2 minutos, então a gente faz uma pausa rápida aqui nessa conversa com a Elis Miranda e também com o Giovanni do Nascimento. Estamos falando aqui sobre cinema. Lá no Instagram tem vários comentários do Cine da CIUENF. O pessoal está lá comentando lá, alguém da sua... Espero que sejam coisas boas. Não, coisas boas, claro. Eu queria só... Um comentário, por exemplo, desculpa. Filmes da Carolina Markowitz. A Markowitz. 2 exibições, O Órfão e Carvão. Isso. E a gente está buscando o Pedágio, está pedindo para ela a liberação do filme Pedágio, que apesar de estar no streaming, mas a gente gostaria de fazer a exibição, que a Carolina Markowitz é uma das cineastas, mas 10 cineastas mulheres mais promissoras do mundo. Isso não sou eu que digo, são as academias de cinema do mundo. Ela é da onde? Ela é de São Paulo e é uma diretora de São Paulo. E está com premiações internacionais. Estamos bem premiado, né? Um filme premiado, Pedágio também. Pedágio também, né? E são temáticas que tratam sobre o interior, mas fazendo uma crítica severa, né?
o que existe, né, no submundo, né, no interior do Brasil, ela é cortante. Eu diria que a Carolina é um bisturi. Eu falo para ela, eu escrevo para ela, você é um bisturi, é precisa, é cortante, é profunda, né? Definiu bem. Gente, são 8h04. Pausa rápida, a gente volta a seguir então no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você tem que ver o pirarucu de perto, Edmundo, que bicho grande. O filhote é maior. Não é? O filhote é maior. É com açaí. O filhote é maior. É com O filhote açaí. é do tamanho desse homem aqui. É do Edmundo. É grande. Já viu? Cara. É grande. Já viu? Já vi pirarucu de perto, tô falando que eu vi lá no mercado, rapaz. É lindo o peixe. Gente, são 8h04. É lindo e gostoso também, saboroso. Comida. Com tucupi. Bora. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Quarta-feira no